Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 9 de setembro ao dia 15. Quais são os principais aspectos, as principais energias para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, nós estamos em uma semana bastante ativa. Parece que não, mas ela está ativa. Por quê? Porque nós vamos ter uma lua crescente acontecendo aqui, muito delicada. Já vou mostrar para vocês o porquê que essa lua crescente vai ser um pouco tensa, um pouco delicada. Eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter um grande quadrado no céu, uma grande cruz no céu. Essa lua crescente ela vai acontecer no dia 11 de setembro, às 3h05, horário de Brasília. Só que essa semana o que a gente tem? Primeiro, a gente tem Mercúrio no dia 9, na segunda-feira, voltando para o signo de Virgem. Então a gente já tem essa energia aí bacana, porque Mercúrio está voltando para o seu próprio signo, aonde ele reina, ele consegue expressar sua melhor versão aí, então a gente vai ter um reforço aí para o Sol, né, que está no signo de Virgem. E aí o que a gente tem? Primeiro, o signo de Virgem fala de muito trabalho. Mercúrio entrando lá reforça, inclusive, esses trabalhos que a gente vai ter, principalmente na comunicação, na troca, nos estudos, no conhecimento, na organização, na disciplina, trabalhar os seus hábitos, a sua rotina, tudo isso é enfatizado aí por Mercúrio voltando para o signo de Virgem. Lembrando que essa semana ele sai aí da sua zona de sombra e ele inicia novos graus. Quando um planeta começa a andar novos graus, simboliza que os assuntos que ele vinha revisando chegaram ao fim ali e ele vai começar a passar por novas experiências. Só que a gente vai ter um aspecto bem bacana entre Mercúrio e Marte. A gente vai ter aí um sextil muito bonito sendo formado por esses dois. Isso vai acontecer ali no dia 12 de setembro, na quinta-feira, à 00h01. Além disso, a gente vai ter também o Sol fazendo quadratura a Júpiter. Então, olha só, gente, o que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem a fase crescente acontecendo com a Lua no signo de Sagitário. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o Sol fazendo quadratura para a Lua. Isso aqui representa a fase crescente, só que o Sol também vai fazer quadratura para Júpiter. E Júpiter, que está aqui, vai fazer oposição ali para Lua. Só que não bastando isso, essa Lua vai fazer quadratura a Saturno. E Saturno também está fazendo quadratura a Júpiter. Só que Saturno também está fazendo uma oposição ao Sol. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um grande quadrado no céu, mas não bastando isso, né? A gente tem aí, então, a grande cruz formada no céu. Só que essa grande cruz está sendo formada onde? Está sendo formada nos signos mutáveis, que é Sagitário, Peixes, Gêmeos e Virgem. São signos mutáveis. Quando a gente tem os signos mutáveis ativos assim, em uma semana, representa o quê? Primeiro, representa mudanças. Então, a gente vai ter mudanças aí. O outro ponto, finalizações. Por que finalização? Porque a energia dos signos mutáveis representam o fim de uma estação. É a mudança, praticamente o fim de uma estação para mudar para uma nova estação. Então, também é um momento de finalização. E toda finalização traz também mudanças, é a mutabilidade dessas energias. Então nós estamos em uma semana que muitas mudanças estão vindo, muitas finalizações estão vindo. Aí vocês me falam assim, mas Débora, a gente não está aí numa fase crescente, onde tudo começa? Sim, aonde tudo começa, mas é muito importante a gente ter essa consciência de que nós podemos começar algo que está começando a finalizar. Lembrando que essa fase crescente é a última fase antes do primeiro eclipse que vai acontecer no eixo Peixes-Virgem. Então nós já estamos em preparação, já estamos em uma lunação que trará eclipses, e vocês já sabem que eclipses eles têm uma duração de 6 meses, 1 ano, e às vezes até 1 ano e meio, ou seja, não é brincadeira. E lembrando que o signo de Peixes também fala de finalizações. E um outro ponto que é importante falar para vocês é que o nodo norte ele está se preparando para entrar no signo de Peixes. Então, o próprio nodo norte vai entrar num signo que fala também dessas finalizações.
Gente, 2024, 2025 é como se a gente estivesse fechando um pacote, fechando alguns assuntos com Plutão ali, né, na sua última entrada no signo de Capricórnio, pelos próximos 232 anos. Mas a gente vai ter o quê? Plutão entrando no signo de Aquário, a gente vai ter Saturno entrando no signo de Áries, Netuno entrando no signo de Áries e a gente vai ter Urano entrando no signo de Gêmeos. Só esses dois aqui, olha, entrando no signo de Áries, a gente já consegue ter uma ideia de que alguma mudança está acontecendo. E não só isso, a gente vai ter Netuno, que é o regente de Peixes, finalizando os assuntos de Peixes e entrando no signo de Áries, ou seja, é um signo de inícios aqui. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente vai ter? A gente vai ter o nó do norte entrando no signo de Peixes. E o nó do norte é o quê, gente? O nó do norte é o chamado, né, da humanidade para os assuntos piscianos. É o que a gente vai precisar inovar. Algo precisa ser mudado nessa energia pisciana, ser feito de uma forma nova. E aí o que tem aqui? Olha, aqui a gente tem a danada da finalização. Então, isso tudo para explicar para vocês que a gente está em uma semana que ela é sim já um indício de que as coisas estão precisando finalizar, algumas coisas estão precisando chegar ao fim. Que assuntos são esses? Aí você tem que ver na sua vida, tem que olhar para a sua história, tem que olhar para o seu passado, olhar para o seu futuro, perceber o seu presente, ou seja, você precisa estar em todos os lugares, passado, presente e futuro, eles funcionam ao mesmo tempo. A gente pensa que o tempo é uma coisa linear, mas na verdade não é. Eles coexistem, tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Só que o que a gente tem que fazer agora? É entender esse processo. Entender o processo de onde a gente veio, aonde a gente está e para onde a gente quer ir. Só que a experiência do passado, ele pode mudar o futuro. Portanto, que você faça alguma coisa no seu presente, porque você já tem o conhecimento do passado e você já sabe o que tem que fazer para mudar o futuro daquilo que você não quer hoje. Então, seus resultados do futuro dependem do presente, mas também depende do que você fez no seu passado e como que você chegou aos resultados que você tem hoje. Se tem algo que você quer mudar, se tem algo que você quer finalizar, ou se você está sentindo que algo na sua vida está finalizando, é porque algo realmente precisa ser feito. É importante dar atenção a esses sinais, a esses chamados, porque a vida está sempre progredindo e a gente vai ter uma lua crescente no signo de Sagitário, que é uma constante espiral, né? Ela é uma espiral constante, a gente está sempre evoluindo, sempre evoluindo. Então é aí que tá, a gente precisa ter esse cuidado para entender o que esse momento está nos pedindo. O arcano da semana que saiu aí pra gente foi o 2 de ouros. Ele tá saindo mais uma vez, eu não lembro se saiu aqui no canal do Encontros Astrológicos ou se foi lá no Débora Mexica Oficial, no Conselho dos Arcanos. Mas nós temos aí o 2 de ouros novamente. O que esse 2 de ouros está querendo nos dizer para essa semana? Primeiro, nós estamos com muito trabalho, muito serviço, muita coisa para fazer, muitas questões para resolver. E esse arcano ele está dizendo, olha, você precisa primeiro se organizar emocionalmente, porque a gente está vendo águas aqui, né? A gente está vendo ondas, a gente está vendo nuvens lá atrás. E ao mesmo tempo, a gente está com um monte de coisa para fazer, né? Então, se a gente está com um monte de coisa para fazer, a gente vai ter que se organizar. Aqui a gente tem a referência de Júpiter e Capricórnio. Então imagina, Júpiter expandindo a energia capricorniana. É isso que esse arcano está trazendo para a gente essa semana. É muita coisa acontecendo. A gente vai ser bombardeado com coisas para fazer aqui. A gente vai ser bombardeado aqui também com todos esses aspectos vindo. E Saturno ali também. Então assim, muita coisa pode acontecer essa semana. Mas para que as coisas saiam de uma forma bacana, a gente precisa antes de tudo se organizar e saber dar prioridade àquilo que realmente é importante e aquilo que pode ser deixado para depois. Aí vem a disciplina virginiana, a organização, a mente muito seletiva, que olha de forma minuciosa para os detalhes, que observa os detalhes. Para quê? Para poder saber escolher o que é que eu vou selecionar para que eu faça
um bom trabalho. Então esse arcano está dizendo, talvez a gente tenha assumido muitas obrigações, muitas coisas estão voltando, muitas coisas estão chegando para a gente, pessoas pedindo várias coisas, muitas pessoas entrando em contato, várias cobranças podem vir, pessoas lembrando de compromissos que você firmou que de repente você esqueceu. Então assim, aquele monte de coisa pode cair no nosso colo, mas esse arcano está falando, olha, não é para você fugir das suas obrigações, mas como é que você vai fazer isso? Primeiro você precisa se organizar. Organize todas essas tarefas, tudo o que está vindo. Mas para você se organizar, a primeira coisa que você tem que ter é disciplina e compromisso. Saturno está lá, que rege Capricórnio. Ou seja, eu vou me disciplinar. Se eu me propus acordar cedo, é ter uma rotina certinha ali para poder separar o que eu preciso fazer para poder ir resolvendo no tempo X o que eu preciso resolver, entregar o que eu preciso entregar, pronto, você se comprometeu, você se organizou, mas é importante você selecionar o que é importante, o que é prioridade e o que não é. E aí vem um malabarista aqui, ou seja, a gente pegar esse monte de coisa que está vindo com uma lua crescente no signo de Sagitário, que aumenta tudo de tamanho, conversando com Júpiter, que aumenta tudo de tamanho, conversando com o Sol no signo de Virgem. Gente, vocês conseguem entender que essa semana é uma semana que a gente vai estar super sobrecarregado, cheio de tarefa, um monte de coisa para fazer? Então a dica para essa semana já é aqui, olha, o 2 de ouros. Se organize internamente as suas emoções, não se deixe abalar por tudo que de repente possa vir, já esteja preparado para certas cobranças, inclusive que pode vir de Saturno, algumas faturas antigas, algumas promessas lá de trás que a gente não cumpriu, talvez algumas pessoas retornem aí e peçam para que você cumpra com a sua palavra, que você termine aquele projeto, que você entregue aquele trabalho. Pode ser que dê um bololô aí no meio do caminho. E agora é hora de se organizar e se disciplinar para dar conta do recado, tá bom? Agora eu vou dar aqui uma olhada de pertinho com vocês, dia a dia. É importante dizer que essa semana também a gente vai ter o Sol fazendo, né, como eu falei para vocês, a quadratura para Júpiter, mas a gente vai ter um aspecto lindíssimo no domingo. No dia 15, a gente vai ter aqui nada mais, nada menos que a Vênus conversando em um trígono lindíssimo com Júpiter. É um dos aspectos mais benéficos para esse mês de setembro. Eu, inclusive, fiz um vídeo para vocês, eu vou deixar aí no card de informações, um vídeo falando sobre essa energia aí de setembro. Inclusive, eu falei desse aspecto aqui com vocês também, tá? E aí a gente finaliza a semana com Marte fazendo quadratura para os nodos, que eu inclusive falei lá no vídeo com as previsões de setembro, que esse Marte aqui, olha, ele vai ser um pé no saco para essa conversa de Vênus com Júpiter, se a gente não tomar cuidado. Vale a pena assistir as previsões para o mês de setembro, tá? Mas vamos lá, segunda-feira, dia 9 de setembro, a gente já inicia às 3 horas e 50 minutos com Mercúrio voltando para o signo de Virgem. Isso é maravilhoso, gente. Mercúrio vai super ajudar a gente essa semana a se organizar, principalmente para essa grande tensão que a gente vai ter aí no céu, que é uma grande cruz, principalmente essa quadratura em T aqui, que está pegando muito pesado para essa semana. Então Mercúrio aí vai ser um super aliado para a gente. Portanto, que a gente não fuja das obrigações, das nossas responsabilidades, que a gente não se lamente por tantas coisas que a gente tem que resolver, por tudo aquilo que de repente a gente está sendo apontado, porque Saturno está aí, no signo de Peixes. E se a gente não tomar cuidado, a tendência é a gente se entregar para a energia pisciana de uma forma desequilibrada e simplesmente se esconder do mundo, sumir, desaparecer e falar, não vou me comprometer com vocês não. Finjam que eu nem existo. Tô nem aí para tudo isso que eu tenho que resolver. Ou seja, aqui estão as fugas, aqui estão as negações, o mentir para si mesmo, se autossabotar, o procrastinar. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Mercúrio está aqui para nos ajudar realmente a colocar ordem na casa. Mercúrio está voltando para Virgem para colocar ordem na casa de verdade agora. Aí a gente tem a Lua aqui ainda no signo de Escorpião,
A Lua só vai entrar no signo de Sagitário às 14 horas e 25 minutos, então a Lua está aí no signo de Escorpião, só que ela vai fazer nessa segunda-feira uma oposição a Urano. Essa oposição não é nada fácil. Por quê? Porque ela traz pra gente surpresas, situações inesperadas, coisas que a gente não estava aguardando, despesas que de repente a gente não imaginava que tinha, que pode aparecer, problemas que a gente achava que não existiam podem surgir, pessoas que a gente achava que já tinha sumido, que já tinha resolvido, podem voltar com algum ponto, com algum detalhe que pode fazer com que a gente tenha que refazer todo o nosso schedule da semana, todos os nossos horários, ou seja, estejam preparados a partir de segunda-feira. Já pode começar a aparecer surpresas aí pra gente. Só que não bastando isso, a Lua ainda vai conversar com Netuno no signo de Peixes. Isso ao 12h07. Só que a Lua também vai conversar com Plutão nesse mesmo dia. Isso tudo antes de entrar no signo de Sagitário. Então aqui, gente, o que a gente tem? A gente tem a Lua conversando com todos esses planetas de forma harmônica, lembrando que Plutão, ele é o regente de Escorpião, então é o dispositor da própria Lua. Então o que a gente tem aqui? Apesar dessa oposição, nós temos a Lua conversando tanto com Plutão e Netuno, é como se a gente estivesse com uma facilidade de soltar algumas coisas, de perceber de forma consciente algumas teimosias, algumas fugas, que talvez a gente consiga evitar que elas aconteçam, aqui com a conversa de Lua com Netuno, e Plutão conversando ali com a Lua também dá esse poder para a Lua, no sentido de, bom, coloque fim, finalize, se empodere, supere, dê a volta por cima, não fica se lamentando. Aqui, olha, é uma conversa bacana também nessa segunda-feira, caso você queira compreender mais o outro, ter mais empatia, ou talvez até mesmo se explicar para as pessoas, para que as pessoas se coloquem no seu sapato, que elas sintam o que você está sentindo, ou que pelo menos elas entendam a dor que vocês estão sentindo. Pode ser que as pessoas estejam mais empáticas, então vale a pena você de repente dizer o que está incomodando, aonde que estão os problemas, para que aquelas pessoas que estão ouvindo tenham uma certa empatia e compreendam que você precisa de tempo, que de repente você deixou acumular esse monte de coisa porque você estava meio perdido, perdida. Mas aí vem o compromisso de Saturno. Não use da energia netuniana para poder enganar aqui com a Lua conversando com Netuno, porque Saturno está lá no signo de Peixes e ele está lá anotando tudinho, está colocando tudinho, está vendo lá se está certo, se não está. Então fiquem atentos, tá? Aí a Lua entra no signo de Sagitário, a energia muda um pouco a partir das 14 horas aí, horário de Brasília. Só que a Lua aqui, ela vai fazer uma quadratura para o planeta Mercúrio, que acabou de entrar no signo de Virgem. E essa quadratura está falando, olha, não subestime o tempo, que é Saturno, porque se de repente você tem muita coisa para resolver, se está tendo muita cobrança, se apareceram coisas novas que te surpreenderam aí, se vieram revelações de domingo para segunda, e essas revelações estão exigindo muito de você, não fique muito nesse lado otimista, achando que tudo vai dar certo, que tudo vai cair do céu, porque não vai. É importante você perceber que o tempo, ele passa, o tempo voa. Quando você vê, você está com mais acúmulos de coisas para fazer. E agora que a gente está com essa energia de Virgem muito forte, não dá para a gente chegar ali e falar para a pessoa, ah não, sabe o que é? Vai dar tudo certo, daqui a pouquinho eu dou conta, eu te entrego amanhã, semana que vem eu prometo para você que eu vou te entregar. Só que as pessoas não vão cair nessa conversa e nem nessa conversa aqui, olha. As pessoas estão aqui, realmente exigentes, querendo resultado, querendo ver as coisas funcionando, se movendo. Lembra da energia da mudança? Lembra da energia da finalização? É como se o tempo estivesse acabando e não dá mais para postergar, não dá mais para adiar o que precisa ser feito. E aqui, com a Lua aqui em Sagitário, pode ser que a gente tenha aquela postura mais otimista, mais naquela vibe que tudo vai dar certo. Não, pode deixar que eu dou conta. Só que a energia virginiana e saturnina está dizendo não, não, não. Não vem com conversinha, não. Simplesmente faça. Faça o que precisa ser feito. Aí já é Mercúrio conversando com Marte aqui, tá? A gente vai sentir isso na quinta-feira, que vai ser o aspecto exato. Aí a gente vai para o dia 10, terça-feira, aonde a gente tem a Lua ainda aqui no signo de Sagitário, só que a Lua vai conversar lindamente com os nodos lunares, tá? Que está aqui em Libra e em Áries. A Lua também vai conversar com a Vênus nesse dia,
mas ela vai fazer uma quadratura a Saturno aqui. Então, o que que a gente tem, gente, para essa terça-feira? De segunda para terça, talvez a gente já sinta alguns chamados do destino, algumas coisas que estão acontecendo que não tem como mudar, surpresas que podem vir mostrando pra gente, olha, chegou a hora de resolver, é aquele ponto final. Só que a Lua conversando com a Vênus aqui, a gente vai poder contar com pessoas. Talvez a gente tenha muita facilidade nesse dia de negociar com as pessoas, mas com um compromisso sério aqui. De repente, se você está com muito acúmulo de coisa, você tem que usar isso aqui, olha. Bom, deixa eu me organizar, deixa eu priorizar o que é importante, o que é joio, o que é trigo, o que eu preciso trabalhar nesse momento, quais são os assuntos mais importantes que o prazo está mais curto para que eu resolva, são assuntos importantes que precisam de atenção agora. É procurar deixar tudo que tira você do foco, dos seus objetivos e das suas funções, tudo que te dispersa, sejam pessoas, seja computador, celular, filmes na televisão ou até mesmo séries ou filmes nos streamings da vida, seja joguinho, sabe, quando a gente começa a jogar ali e não consegue parar, tudo que tira o seu foco, coloca de lado essa semana e foca no que você tem que fazer. E se você focar, se você precisar de ajuda, se você precisar de apoio, pode ser que apareçam pessoas que venham a ajudar você a equilibrar a situação, a deixar tudo mais harmônico. De repente, aquela pessoa vai conseguir trazer para você uma balança ali e mostrar para você, olha, de repente você tem que colocar isso aqui e isso aqui. É separar realmente assim. Então aquela pessoa vai ter uma visão mais ampla e de repente vai conseguir te instruir, te indicar cada coisa que tem que ir para cada balaio, tá bom? Então é essa energia que a gente tem aí na terça. E aqui é a Lua fazendo quadratura a Saturno, né? Aí no fim do dia é aquilo, é aquela cobrança. O tempo tá curto, cuidado para você não devagar, não ficar ali dispersando muito, perdendo seu tempo com coisas fúteis, inúteis. Foca naquilo que tem que ser feito, tá? Aí a gente vai para o dia 11, quarta-feira, que é o dia da Lua, que aqui saiu a bolinha azul que estava aí, mas a Lua crescente vai acontecer aí às 3h05, ou seja, na virada de terça para quarta-feira. E aqui a gente tem um mapa, né, dessa Lua crescente acontecendo. E é claro que eu vou fazer o vídeo para vocês, ainda não tenho certeza se eu vou conseguir fazer a live na quarta-feira, tá? Mas se eu conseguir, eu aviso vocês antes, para a gente poder conversar sobre essa fase crescente. Então vocês veem que a quarta-feira é um dia que está bastante tenso, inclusive a gente vai ter a Lua conversando com o Quiron de via aberta, o Quiron, a ferida, o incômodo, onde a gente sente vergonha, aonde a gente sente uma ressaca moral, onde tem uma questão que a gente não tem bem resolvida, questões principalmente relacionadas, né, aqui está em Áries, a nossa imagem, ao nosso poder de ação, nosso poder de decisão, aquilo que a gente precisa tomar à frente, conduzir, onde a gente precisa ter autonomia, seja onde for que você tem incômodos nesses pontos que eu citei, mais uma vez eles vão ser acionados, mas dessa vez com a Lua crescente. Ou seja, a Lua crescente está falando, haja para resolver estas questões. Só que é um aspecto harmônico. Então é como se a gente estivesse compreendendo o sentido de muitas coisas. Então a gente já tem essa energia aí no meio. Só que a gente vai ter também a Lua fazendo quadratura a Netuno aí no fim do dia, às 21h20. Então esse dia ele está exigindo muito da gente. Por quê? São mudanças, são finalizações. É importante a gente prestar atenção no tempo, onde a gente está divagando, postergando, se auto-sabotando. Tudo isso entra em jogo, tá? Aqui também é um dia que a gente talvez tenha aí algumas surpresas, algumas questões relacionadas a mentiras, fofocas, intrigas, pessoas inimigas ocultas que a gente não sabia, pessoas que a gente confiava. Pode ser que a gente venha descobrir que essas pessoas não são tão confiáveis assim. É aquele dia que pode ser bastante bagunçado na comunicação, na troca de informações, seja em papel, documento, internet, seja pelo celular. As coisas podem ficar bastante distorcidas aí no meio do caminho. Muitos conflitos de ideias, de ideais também podem ocorrer e, obviamente, também conflitos internacionais, tá? Isso tudo está em jogo. Aí, às 23h37, a Lua entra no signo de Capricórnio. Aí a energia já muda e na virada de quarta para quinta-feira, no dia 12 de setembro, a gente tem aqui então Marte e Mercúrio conversando, só que com a Lua já ali no signo de
Capricórnio. Essa conversa aqui, ela tá muito bacana, porque a gente tem energia de água, energia de terra e uma lua lá no signo de Capricórnio que traz pra gente também uma energia de terra. Então a gente tem aqui um dia bastante produtivo, a gente já começa com uma necessidade de agir, de tomar decisões importantes. Portanto, que a gente não perca tempo com ladainhas, com besteira, com picuinhas, com questões bobas, ficar dando atenção a falácias, a intrigas, a questões que as pessoas de repente podem estar falando, reclamando, apontando, criticando. Sai dessa, foca no seu trabalho, faz o que tem que ser feito e segue adiante. Porque a gente vai ter também a Lua aqui em Capricórnio fazendo oposição a Marte. Então você já vê que, apesar da gente ter essa energia que está produtiva, ao mesmo tempo a gente continua sendo desafiado. E aqui o desafio aqui é justamente saber se a gente está sendo aquela criança birrenta, se a gente está deixando se afetar emocionalmente diante, de repente, das provocações que tanto a quarta quanto a quinta-feira podem trazer para a gente, porque a gente vai ser desafiado, a gente vai ser provocado. Lembra desse dia aqui que a gente vai ver aí pessoas contando mentiras, fofocas, informações distorcidas. Então a gente está vindo de dias aí que a gente está sendo meio que provocado. É como se tivesse uma energia tentando tirar o seu foco daquilo que precisa ser feito, te provocando para ver se você realmente está comprometido com aquilo que você precisa fazer. E aqui que está o ponto de virada. Marte aqui no signo de Câncer não é um lugar que ele lida muito bem, principalmente com a Lua lá no signo de Capricórnio, que também não é um lugar que ele lida tão bem. Mas a Lua é o dispositor de Marte, e a Lua está lá em Capricórnio, que é uma energia séria, amadurecida, que traz inteligência emocional. Então a gente está, de certa forma, com um apoio para que a gente não deixe esse Marte aqui, olha, ficar infantilizado e agir por impulsos emocionais, instintivos, bélicos, sabe? E de repente partir para cima, criar um caos. Então, se a gente conseguir conduzir essa energia de Marte, conversando em oposição à Lua, em que o Sol está fazendo quadratura a Júpiter, se a gente tiver sabedoria, talvez a gente consiga realmente trazer bons resultados para esse dia, porque a energia, ela está produtiva. É importante a gente ter isso em mente. A gente pode resolver muita coisa aqui, se a gente não deixar essa água e essas nuvens atrás aqui do malabarista tomarem a frente daquilo que a gente está equilibrando aqui. O importante é ter equilíbrio essa semana, tá bom? E vocês veem que aqui, olha, é da virada de quarta-feira para quinta-feira. Aqui, olha, o aspecto harmônico entre Lua e Mercúrio vai acontecer às 8 horas e 35 minutos. Então, a Lua aqui vai conversar em trígono aberto com Mercúrio. Então, a gente tem mais uma energia de Terra aí muito favorável junto com esse Marte conversando com Mercúrio, ou seja, vocês percebem que tem uma energia muito, muito produtiva de foco, de comprometimento, de inteligência, de estratégia madura no ar. É isso, é só você saber controlar suas emoções nesse dia, tá? Aí a gente vai para o dia 13, sexta-feira, aonde a gente tem a Lua ainda aqui no signo de Capricórnio, conversando lindamente com Saturno, mas a Lua vai fazer quadratura a Vênus, porém a Lua vai conversar lindamente com o Sol em um trígono lindíssimo aí, só que essa Lua vai fazer quadratura a Quirón. Primeiro que essa sexta-feira é mais um dia bastante produtivo, porque vocês veem aqui às 14 horas, esse horário aqui redondinho para o horário de Brasília, é o horário em que Lua e Sol vão conversar no signo de Terra, em signos de muito trabalho, de muito foco. É aquele que está tentando aperfeiçoar e aquele que está apresentando e materializando, fazendo realmente aquilo que tem que ser feito com profissionalismo. Então a gente está com uma energia de terra muito boa, apesar dos desafios. Mais uma vez, é importante você saber dar prioridades para aquilo que é importante. Então é a Lua em Capricórnio conversando com Saturno, que está aqui, tá? Mas a Lua fazendo quadratura a Vênus é saber equilibrar as coisas, distinguir mesmo, se for necessário delegar, se for necessário pedir ajuda, mas aqui está pedindo para harmonizar, equilibrar e não ficar criando confusão ao seu redor, porque se começar a criar confusão e conflito entre as pessoas, aí essa energia libriana aqui fazendo quadratura para a Lua lá em cima, com Marte aqui no signo de Câncer, aí vira aquele bololô.
entende? Então prestem atenção aí. E aí a gente tem a Lua fazendo quadratura a Quiron. Essa quadratura de Lua e Quiron pode ser bastante interessante isso aqui, porque isso aqui pode ser já um indício de superação de algumas questões. Então é aquilo, a gente vai ter aspectos harmônicos com Quiron essa semana, inclusive nessa Lua crescente que a gente vai ter em Sagitário, e talvez a gente chegue aí nessa sexta-feira já calejado, escaldado, para que a gente supere, não deixe pequenas coisinhas afetarem a gente. Mas essa semana, se a gente se deixar afetar, aí esse Marte aqui, olha, vai acabar com tudo, tá? Então prestem atenção aí. Aí a gente vai para o sábado, dia 14, aonde a gente tem a Lua ainda no signo de Capricórnio, agora conversando lindamente de via aberta com Urano e também com Netuno. E, obviamente, a Lua também fazendo uma conjunção com Plutão. Então, a gente tem esse aspecto lindíssimo que conversa com essas três energias, esses três planetas aqui que formam um pequeno trígono no céu. Esse aspecto aqui é muito poderoso e a gente vai ter essa energia aí, mais uma vez sendo acionada junto com a Lua e Plutão. Na virada de sexta para sábado, a gente tem o poder de mudar, de entender o que precisa ser inovado, do que precisa soltar, daquilo que está demais, de cargas que a gente está colocando demais em cima dessa bicicleta ou em cima do nosso avião, para que ele não caia. Lembra que a energia aquariana, Urano é aquele que quer inovar, que quer mudar, que está em busca de novidades. E a Lua junto com Plutão está querendo finalizar, mais uma vez, energia de finalização, por mais que a gente esteja em uma semana de expansão, ação, atitude, fazer crescer, desenvolver, mas é desenvolver soluções, fechamento daquilo que a gente precisa soltar. E nesse sábado é esse dia que a gente vai sentir isso. Aí a Lua entra no signo de Aquário, que fortalece ainda mais a energia uraniana. Tá? Aí a gente vai para o dia 15, onde a gente tem a Vênus conversando de forma lindíssima, magnífica com Júpiter. Mas não bastando isso, gente, a gente tem a Lua aqui no signo de Aquário, inclusive eu falei sobre isso também no vídeo com as previsões do mês de setembro, que vai conversar nada mais, nada menos com a Vênus, com o Júpiter aqui. Então a gente vai ter o quê? Um grande triângulo de ar ocorrendo nesse domingo, que está aqui, olha, gente. É nada mais, nada menos que isso aqui. E a gente ainda vai ter a Lua aqui conversando lindamente com Quiron. Mas, no meio de toda essa conversa lindíssima, super fluida aí, a gente vai ter um Marte fazendo quadratura aí para os nodos lunares. Então, Marte vai estar lá pegando no nosso pé. Mais uma vez, domingo, essa energia está trazendo muitas aberturas, muitas possibilidades, expansão, sorte, para quem acredita em sorte. É aquela questão de você estar no lugar certo, na hora certa, encontrar as pessoas certas, para ter aquela troca importante, para obter aquele conhecimento, para ter aquele mind-blowing, de repente alguém passa uma informação com a Lua aqui no signo de Aquário, e aí a sua mente explode assim, você fala, caramba, era isso que eu precisava. É aquele dia que as portas estão todas abertas pra gente. Tá tudo fluindo. Mas pode ser que esse Marte pegue no nosso pé, primeiro, de que forma? Os nodos estão envolvidos, e quando os nodos estão envolvidos, geralmente é uma energia kármica ou uma energia de cobrança. Então Marte pode ser que traga algumas situações que talvez a gente não consiga desviar daquilo. É como se a gente tivesse um dia de muita empolgação, de muitas oportunidades, de muitas portas abertas, mas vem Marte e fala assim, você tem tudo isso aí à sua disposição. Mas um exemplo que eu vou dar aqui, tá, gente? Você tem seu filho para cuidar. Imagina você recebendo a oportunidade de viajar, uma oportunidade de emprego em um outro país ou de repente numa outra cidade, com um salário maravilhoso, né? As pessoas ali mostrando tudo para você, e aí vem o Marte e fala assim, mas tem a sua família, tem sua casa, tem seu marido, tem seus filhos, tá tudo muito aberto, muito fácil, mas não esqueça das suas obrigações. Né? Então, esse Marte ele pode pegar a gente nesse sentido, de alguma coisa aparecer, ou de um fato do passado voltar, ou de uma memória, de algum gatilho vir e colocar alguma trava ali. O que a gente precisa fazer com essa energia? Primeiro, quando a gente fala dos nodos, são aqueles acontecimentos que aparecem, que não é planejado, que não é previsto, que simplesmente a gente tem que dar uma atenção. É aquilo que não dá para fugir. Então, alguma questão pode ser que venha
para relembrar das nossas responsabilidades. Ou, de repente, da gente estar querendo voltar para um lugar que a gente não precisa voltar, e também vai chamar a atenção para, olha, tem coisas aí que você precisa ter autonomia, que você precisa decidir, mas a energia aqui, ela pede equilíbrio, é o equilíbrio desse eixo, nem tanto para mim e nem tanto para o outro, é na dose certa, é o caminho do meio, é o tal. Aí, se a gente conseguir encontrar esse meio termo, ou seja, ao invés de você se abalar aqui com alguma coisa que pode te desestabilizar, ao invés de você deixar essa energia aqui tomar a frente, é só você buscar o equilíbrio, se equilibre para que as coisas se resolvam, tá bem? Então essa é a energia de domingo e assim a gente finaliza essa semana muito agitada, muito interessante que a gente tem pela frente. Para quem não assistiu o vídeo com as previsões de setembro, vale a pena assistir. Eu desejo para todos vocês uma linda semana, lembrando que essa tabela de aspectos eu compartilho com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui, tem as minhas próprias redes sociais, tem o Telegram aqui também. Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo, de deixar seu comentário aqui embaixo, de se inscrever no canal. No momento que você se inscrever, lembre-se de acionar o sininho, de se tornar membro. E caso você queira mais informações, tem o meu site lá para vocês, tá bom? Lembrando que eu estou deixando aí ao lado para vocês os vídeos de referência e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.